Capítulo 277. Melhor momento para contra-atacar. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Depois de chutar Gasol algumas vezes, Wales finalmente parou. Gasol não resistiu aos chutes de Wales, que foram bastante pesados, fazendo Gasol cuspir duas bocas cheias de sangue. Wales não queria chutar Gasol até a morte assim, então ele parou. Olhando para Gasol, ele disse: seu cérebro é feito do quê? Está cheio de merda de agali. Você sentiu como se o nosso pai tivesse maltratado você desde o começo. É porque você alcançou grandes méritos em batalha e fez o máximo pela tribo, mas ainda assim não conseguiu se tornar o chefe da tribo. Gasol bufou friamente e não disse mais nada. Era muito claro que ele estava concordando com o que Wales acabará de dizer. Wales olhou para a aparência de Gasol e de repente sentiu uma vontade de rir. Ele realmente queria rir do fato de que Gasol era muito idiota. Mesmo agora, Gasol ainda não sabia por que seu pai não queria lhe dar a posição de chefe da tribo. Wales balançou a cabeça e suspirou ao dizer: Gasol, sempre pensei que você fosse uma pessoa inteligente, mas agora finalmente percebo que você é apenas um idiota. Um idiota que não poderia ser mais burro. Você não percebeu que nossa tribo estava lutando cada vez menos com as tribos estrangeiras? Há alguns anos, o pai teve a mesma ideia que você. Ele queria provar que a nossa tribo do touro hercúleo era a tribo número 1 entre a raça cabeça de bovino, mas então o que ele notou? Nosso pai descobriu que, após cada expedição, embora nós conseguíssemos adquirir muitos escravos, a força de nossa própria tribo estava lentamente sendo consumida, e, lentamente, a maioria de nossos jovens estava morrendo. Mas, por ele escolher não lutar por um ano, a população jovem de nossa tribo lentamente começou a aumentar mais uma vez. Nosso pai percebeu isso e optou por não lançar nenhuma campanha militar, apenas então ele pode dar à nossa tribo a chance de reconstruir nossas forças. Quando ele disse isso, ele viu a expressão no rosto de Gasol mudando. Hoje, ele decidiu botar tudo para fora, para que Gasol não se sentisse mais como se tivesse sofrido qualquer tipo de injustiça. Ele respirou fundo e depois disse: depois de saber da ameaça da tribo do touro lutador contra nossa tribo, nosso pai reduziu o número de tropas estrangeiras e começou a apoiar o admirável rei do oeste, que está em desacordo com o chefe da tribo do touro lutador. Se o admirável rei do oeste eclodisse, a tribo do touro lutador seria enfraquecida. Sem o apoio do nosso pai, como é que você acha que o admirável rei do oeste conseguiria lutar contra a tribo do touro lutador por tanto tempo? A expressão de Gasol ficou ainda mais feia. Ele não tinha visto através de nenhuma dessas coisas que Wales tinha acabado de dizer a ele, e ele sempre se perguntou por que seu pai estaria perto de admirável rei do oeste ao invés do chefe da tribo do touro lutador. Foi por essa razão que ele havia clamado por injustiça pelo chefe da tribo do touro lutador. Pode-se dizer que a razão pela qual a tribo do touro lutador se recuperou tão rapidamente foi pelo seu apoio inseparável. Wales viu a expressão de Gasol e ele deu um bufo frio. O que? Você está lamentando sua decisão agora. Você não podia ver porque nosso pai apoiou o rei do oeste, e teimosamente apoiou o chefe da tribo do touro lutador. Você foi completamente enganado por apenas algumas palavras de elogio. Que piada! Apenas com base neste único ponto, você é digno de ser o chefe da tribo do touro hercúleo. Uma pena. É uma pena mesmo. O pai foi mole demais e optou por não limitar seu poderio militar, caso contrário, a tribo do touro hercúleo não estaria nesse tipo de situação hoje. Gasol rapidamente se levantou e disse: bobagem, isso é tudo bobagem, é tudo falso. O pai nunca pensou nisso, e tudo foi fabricado por você. Wales deu um suspiro frio e disse: você já entendeu se eu inventei isso ou não? Com o objetivo de se sentar naquele lugar, na posição do chefe, você enlouqueceu e até se atreveu a causar a morte de nosso pai. Agora você até arrastou sua própria tribo para o abismo profundo. Vamos ver que tipo de cara você faz quando ver o Deus besta depois de morrer. Todos os homens feras acreditavam que depois que eles morressem, eles encontrariam um Deus besta. O Deus besta olharia para as ações que você realizou em toda a sua vida, e decidiria se você seria um homem fera ou apenas uma besta em sua próxima vida. Quando Gasol ouviu Wales dizer isso, seu rosto ficou completamente pálido. Ele estava à beira do colapso para começar,
mas agora ele já havia caído no chão enquanto continuamente murmurava: é mentira, é tudo mentira. Wales olhou para a aparência de Gasol e então virou a cabeça para olhar em volta para o guarda e disse: prepare a bandeira branca, sexto irmão. É a sua vez. A bandeira branca era uma tradição dos Homens-Fera. Era algo usado para envolver traidores mortos. Os Homens-Fera tinham uma lenda dizendo que o deus besta odiava a cor branca, então qualquer um que estivesse envolto em branco quando morresse seria transformado em uma besta pelo deus besta. Era por esse motivo que os Homens-Feras executavam seus traidores dessa maneira. Eles queriam que eles se tornassem bestas em sua próxima vida para que pudessem compensar as dívidas que haviam realizadas nesta vida. Assim que os guardas ouviram Wales dizer-lhes para preparar a bandeira branca, eles imediatamente entenderam o que ele queria dizer. Eles correram para prepará-la enquanto Mendes pegava seu machado gigante. Ele não tinha nem um pouco de compaixão por Gasol agora. Como ele poderia ter compaixão? Foi o homem na sua frente que causou a morte de seu pai e irmãos, e os fez perder o terreno de acampamento que a tribo do Touro Hercúleo tinha habitado por milhares de anos. Neste momento, Mendes desejava poder esfolar Gasol vivo, então como ele poderia sentir algum tipo de compaixão? Enquanto isso, Gasol perdeu completamente a vontade de viver. Ele se enrolou como uma bola, sem saber o que estava acontecendo ao seu redor. Quando Mendes o levantou, ele não reagiu nem um pouco. Logo, um pedaço de pano branco foi preparado, e Mendes o ajudou com isso. Um único golpe do machado cortou a cabeça de Gasol, não dando a ele uma chance de retaliar. Depois que Gasol morreu, os guardas envolveram seu corpo no pano branco, enquanto Mendes jogou o machado gigante de suas mãos e desabou ruidosamente em lágrimas. Wales soltou um suspiro. Seus olhos também estavam um pouco molhados, e ele estava cheio de tristeza. A tribo do Touro Hercúleo fora destruída pelas mãos de Gasol, de tal forma que, mesmo que recuperassem seu acampamento principal agora, seu status entre os Homens-Feras cairia por uma larga margem. Este foi um tipo de notícia ruim que não tinha como ficar pior. Depois de vê-los arrumando o cadáver de Gasol, Wales soltou um suspiro e acenou com a mão ao dizer: encontre um lugar para enterrá-lo. Os guardas levaram o corpo para longe. Wales sentiu como se tivesse de alguma forma perdido toda a força em seu corpo. Ele cambaleou de volta para sua própria tenda e bebeu bocados grandes de kumis num jarro prateado. Embora ele agora tivesse conseguido sua vingança, ele não sentia nenhuma felicidade. Pelo contrário, ele estava profundamente entristecido. A tristeza em seu coração estava chegando perto de deixá-lo louco. Yale e Zalhai também notaram que as emoções de Wales eram instáveis e rapidamente o seguiram até a tenda. Quando viram a aparência de Wales, Yale não pôde deixar de soltar um suspiro. Ele sabia que Wales vinha sofrendo muita pressão ultimamente. A tribo Touro Hercúleo era como uma rocha que continuava pesando nele. Embora ele tivesse conseguido sua vingança, ele ainda teve que matar seu próprio irmão no processo. Wales era uma pessoa muito compassiva e justa, então Yale sabia que ele devia estar se sentindo muito desconfortável em seu coração agora. Zalhai não sabia como ele deveria se aproximar de Wales agora. Ele nunca tinha passado por algo assim, então qualquer coisa que ele dissesse agora pareceria indelicado. Zalhai não disse nada e apenas deu um suspiro. Ele se sentou ao lado de Wales e pegou outro jarro prateado para servir uma taça de kumis. Depois de beber um gole, ele se virou para Yale e disse: Senhor Yale, por favor, sente-se. Eu tenho algo que quero discutir com você. Yale olhou para Wales uma vez, depois assentiu e disse: continue. Zalhai disse: eu conheci Gasol no território da tribo do Boi Raivoso do Chifre Grande enquanto ele estava os roubando. Ele havia matado quase todos os jovens e estava transportando algumas coisas. Ele queria ir para o território do Rei do Oeste. Eu matei todos os seus guardas, mas por favor, tenha certeza de que eu enterrei todos eles. Para ter certeza de que esse desaparecimento não se espalhou, eu mandei pessoas para levarem todo o pessoal da tribo do Boi Raivoso do Chifre Grande para outro local, e elas nunca mais aparecerão no território da raça Cabeça de Bovino. Yale não entendeu o que Zalhai quis dizer com isso no começo, mas depois de pensar um pouco, ele imediatamente entendeu. Ele olhou para Zalhai com uma expressão de gratidão quando disse: obrigado, pequeno Rai. Se não fosse por você,
a tribo do Touro Hercúleo não teria tido a oportunidade de recuperar a posição da raça governante. Isso mesmo, pequeno Rai. Eu, seu irmão mais velho, estou te agradecendo de verdade. Se não fosse por você, a tribo do Touro Hercúleo estaria acabada. Nesse momento, Wales já havia soltado sua jarra de kumis, e ele olhou para Zalrai com uma expressão agradecida. Mendes também tinha acabado de chegar da entrada. Wales era realmente uma figura heróica para poder se recuperar rapidamente. Na verdade, isso também foi graças a Zalrai. Se Zalrai não tivesse falado sobre este assunto, Wales não teria se recuperado tão rapidamente. Comparado a Gazol, ele se importava mais com o futuro da tribo Touro Hercúleo. Wales e os outros estavam muito claros que se as outras tribos com cabeça de bovino soubessem sobre a questão de Gazol roubar a tribo do boi raivoso do chifre grande, então a tribo do Touro Hercúleo nunca receberia o apoio de nenhuma outra raça cabeça de bovino no futuro. A tribo do boi raivoso do chifre grande não tinha um status elevado dentro da raça cabeça de bovino, e eles não eram poderosos na capacidade de lutar, mas sempre foram hospitaleiros e sua atitude era famosa. Se soubessem que Gazol havia tentado roubá-los, eles definitivamente sofreriam a indignação pública. A tribo do Touro Hercúleo acabou de ser expulsa pela tribo do Touro Lutador, por isso as tribos de ramo definitivamente não estariam dispostas a aceitá-los. E com o passar dos anos, o chefe da tribo do Touro Hercúleo cuidou das tribos de ramo, de modo que essas pessoas não haviam esquecido essa gentileza. Isso era muito importante para Wales. Se as tribos de ramo soubessem que foi Gazol quem havia roubado a tribo do boi raivoso do chifre grande, então eles passariam a não gostar da tribo Touro Hercúleo e não os apoiariam mais. Para a tribo do Touro Hercúleo, isso definitivamente teria sido uma catástrofe. O que a tribo do Touro Lutador só poderia sonhar, teria sido realizado pelo próprio Gazol. Wales não pôde deixar de balançar a cabeça ao pensar em tais reflexões. Ele realmente não sabia quando Gazol se tornou tão idiota. Ele lembrou que Gazol não tinha sido tão burro no passado. Zalrai virou a cabeça para olhar para Wales quando ele disse, foi porque eu tive a sorte de esbarrar em Gazol. Caso contrário, as coisas teriam realmente se tornado problemáticas. Wales soltou um suspiro e balançou a cabeça, pequeno Rai, venha comigo para ver a tribo do mastim. Você tem muitas coisas em suas mãos, então talvez você possa ajudar seu irmão mais velho a estabilizar a situação atual lá. Zalrai deu uma segunda olhada. Ele olhou para Wales e disse, irmão mais velho, você está falando sério. Você não está indo para o admirável rei do oeste. Nós não vamos descobrir a situação dele com a tribo do Touro Lutador. Wales soltou um suspiro, mas não sabia o que dizer. Ele queria descobrir a situação atual da tribo do Touro Lutador com o admirável rei do oeste, mas ele também sentia como se não pudesse deixar o lado de Zalrai agora. Isso tudo fazia-se sentir muito conflituoso. Todos os homens feras adoravam o deus besta, e, pelo que Wales podia ver, Zalrai era um benfeitor enviado a ele pelo deus besta. Ele tinha encontrado todos os tipos de problemas durante este período de tempo, mas Zalrai tinha resolvido tudo para ele, fazendo-o querer manter Zalrai ao seu lado. Zalrai viu a expressão de Wales e disse com um sorriso, tudo bem, irmão mais velho, sem problemas. Devemos nos ater ao nosso plano original. Você e outros vão se encontrar à tribo do mastim, e eu vou me encontrar com o admirável rei do oeste para obter algumas novidades. Então eu irei imediatamente para o território da tribo do mastim e procurarei por você. O que você acha disso? Wales assentiu, é nossa única escolha. Você deve ficar aqui esta noite e tomar uma boa bebida conosco, e então você pode partir amanhã. Zalrai sorriu, sem problemas. Assim, eu ainda tenho algo que quero te dar. Venha comigo. Depois que ele terminou de falar, ele saiu. Wales e os outros tinham expressões confusas em seus rostos enquanto olhavam para Zalrai, mas ainda seguiam para o lado de fora. Quando eles saíram, Zalrai tirou todos os recursos que ele havia tirado da tribo do boi raivoso do chifre grande. Ele apontou para os recursos e disse, irmão mais velho, esses são todos os itens que Gazol roubou da tribo do boi raivoso do chifre grande. Todos foram usados e não podem ser vendidos na pradaria, portanto você deve usá-los. Wales deu um tapinha no ombro de Zalrai e disse, obrigado, irmão, não direi nenhuma palavra desnecessária.
Vamos para a tenda e tomar uma bebida. Eles entraram novamente na tenda e depois de se sentar, Zalhai olhou para Wales e disse: Irmão mais velho, que planos você tem para atacar o antigo acampamento? Wales ficou um pouco perplexo. Para ser honesto, ele realmente não tinha planos. Agora ele estava apenas pensando em pacificar seus membros da tribo. Ele não havia pensado em atacar o antigo acampamento. Quando Zalhai viu a expressão que Wales tinha, ele sabia que não havia pensado nisso. Ele não pôde deixar de dizer: Irmão mais velho, acho que você deveria pensar um pouco mais. Embora a tribo do touro hercúleo tenha sofrido perdas pesadas, os corações dos membros da tribo também estão cheios de ódio. Enquanto o irmão mais velho tiver um suprimento de grãos e eles puderem se satisfazer, a primeira coisa em que pensarão será vingança. Somando-se ao fato de que a tribo do touro lutador acabou de conquistar o antigo acampamento e ainda não tem muito controle sobre a raça cabeça de bovino, deve haver muitas tribos ainda apoiando você, que você pode usar. Se houver necessidade, você também pode pedir ajuda à tribo do mastim. Se a coisa ficar feia, dê-lhes alguns grãos. Se você der tempo suficiente para a tribo do touro lutador, eles serão capazes de recuperar o equilíbrio, e seus membros da tribo ficarão desapontados com você. Isso tornará a vingança muito mais difícil quando chegar a hora. Wales escutou silenciosamente Zalhai falar. Esta foi sua primeira vez pensando sobre isso, mas ele teve que admitir que o que Zalhai disse estava certo. Os homens fera eram assim, eles adoravam os fortes, mas a reputação da tribo do touro lutador não era boa, já que eles gostavam demais de lutar. Considerando o fato de que a tribo do touro hercúleo governou a raça cabeça de bovino por muitos anos, a maioria das tribos de ramo os apoiavam. Isso significa que este era realmente o melhor momento para iniciar um contra-ataque. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.